Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Lamentações, capítulo 3, Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, verso de número 40 vai nos dizer: esquadrinhemos os nossos corações e provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse é o mandamento atemporal do Senhor para conosco. Devemos esquadrinhar e examinar os nossos corações no começo da nossa caminhada. Devemos examinar e esquadrinhar os nossos corações durante a nossa caminhada na fé. E quando acharmos que estamos no final da nossa caminhada, que já combatemos o bom combate, guardamos a fé, ainda assim devemos esquadrinhar e examinar os nossos corações. Devemos provar os nossos caminhos sempre. E se houver algo errado, sem demora, nos apressamos a voltar ao Senhor. Nessa manhã, pela graça e misericórdia do Senhor, aprenderemos com os acertos e com o erro de um dos 3 reis que o Senhor mandara ungir. A Bíblia fala que Israel teve vários reis, mas somente 3. A Bíblia relata que foi mandado direto pelo Senhor para que o profeta fosse lá ungí-lo. Saul, que quando Samuel buscou, se escondeu. Davi, ainda menino, menor da casa do seu pai, mas grande em fé, ousadia e poder. E o terceiro, Jeú. Esses 3 homens, eles tinham a missão: governar a casa de Israel e tirar de Canaã tudo aquilo que era abominável ao Senhor. O Senhor nos faz reis e sacerdotes para Deus Pai. E na condição de reis, temos que julgar tanto a nós mesmos como aos outros. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer: examinemo-nos nós próprios antes e arrependemo-nos e voltemos para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, Efésios capítulo 5, verso de número 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Há pessoas que são indiferentes aos erros e pecados dessa terra, atitude que não é concedida aos cristãos. Jeú entendeu isso muito bem. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Reis, capítulo 9, verso de número 22. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continua toda a doutrina e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Não há paz, não há consenso, não há parte, não há concórdia, não há comunhão, não há sociedade. Cabe ao cristão denunciar as obras infrutuosas das trevas. Irmãos, quando nos recusamos em cumprir o nosso ministério que o Senhor nos chama para realizar nessa terra de viventes, dor e angústia nos sobrevirá. Enquanto o salmista permanece resignado e se cala, está lá em Salmo de número 39, verso de número 2, olha o que o salmista diz: com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então nós temos uma obra nessa terra de viventes. O Senhor nos chama como reis e sacerdotes. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 1 que o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai. Como Saul, como Davi e como Jeú, nós temos um combate, um bom combate a combater nessa terra de viventes. Por isso que Paulo, no findar da sua carreira, ele diz lá no livro de Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como pode haver paz se há tanta idolatria, tanta feitiçaria à nossa volta? Não podemos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes de tudo devemos condená-las. Então note que enquanto o salmista se calou, calava-me mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Enquanto o salmista resignado se calou e inutilmente se conteve, sua angústia só aumentou. Então essa é nossa missão. É isso que devemos entender. É isso que a Bíblia toma por combater o bom combate. Não temos parte com feitiçaria, com idolatria, com vaidades. O que nós somos são mensageiros
e embaixadores de Cristo Jesus. E o Senhor nos chama como reis e sacerdotes para combater essas obras. Embora a Bíblia nos fale que o Senhor nos amou estando nós ainda no pecado, em momento algum ela nos fala que Deus nos chama para vivermos em pecado. Não, irmão. Nós somos chamados para vivermos em santidades. Não uma santidade permissiva ao erro, com o erro, mas uma santidade combativa. Novamente, como Jeú disse em 2 Reis 9:22, como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Irmãos, que nós possamos sair daqui hoje e dizer, como Jeú disse em 2 Reis 10:16, e lhe disse: venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Então todos aqueles que estão à nossa volta, que estão andando conosco, têm que ver o nosso zelo para com o Senhor. E para com isso devemos andar vigilante e denunciando as obras infrutuosas da carne, das trevas. Não sei se conseguiremos acabar com a idolatria, acabar com o culto aos ídolos, mas uma coisa sabemos: não pode haver paz. Nós vemos aí, chegou numa era permissiva que tudo é irmão, tudo é aceitável. Todo mundo que coloca uma Bíblia debaixo do braço, mas continua a viver no erro, a gente trata como irmão. Todo mundo que posta ali nas redes sociais algum versículo, alguma passagem, a gente toma como irmão, e o Senhor já começa a combater para entendermos que nem tudo devemos replicar, mas devemos examinar tudo, reter o que é bom. Nós não podemos, irmãos, enquanto houver maldade, haver paz. Enquanto a gente vê Mamon sendo adorado, ter paz. Enquanto a gente vê o homem sendo idólatra, e às vezes idólatra de si mesmo, porque ele quer se aparecer e não levar a Jesus a se aparecer e resplandecer, ter paz. Não, como Jeú, somos chamados para combater e denunciar as obras infrutuosas das trevas. Não comuniqueis, a palavra de Deus nos afirma: não comuniqueis. Jeú tanto fez, se levantou contra Jezabel, combateu contra a casa de Acabe, matou os profetas de Baal e destruiu o templo de Baal. Tanto fez que a Bíblia diz, 2 Reis capítulo 10, versos de número 28. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Esse é o nosso zelo como reis e sacerdotes da casa de Deus. No mundo que jaz no maligno, não acabaremos com o culto a Baal, mas em Israel, que a palavra de Deus chama casa do Senhor, domínio do Senhor, temos que combater até examinar. E começa conosco mesmo, pois nós somos o Israel do Senhor. Devemos esquadrinhar os nossos corações e prová-los. Se há culto a Baal, se há idolatria, se há feitiçaria, se há inveja, se há rebelião, extermine, acabe e voltemos para o Senhor. Não me entendam mal, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas como podemos chamar de irmãos idólatras e feiticeiros. Como foi dito antes, como reis temos que julgar, que isso possa ficar bem gravado em nosso coração. Não podemos chamar de irmão e não pode haver paz com aqueles que chamam de irmãos enquanto não acabar com o culto a Baal, enquanto não vermos o erro e irmos ter para acabar com esse erro, denunciando, condenando as infrutuosas obras das trevas. Contrário disso, seremos reprovados pelo Senhor. Contrário disso, seremos mais um que comunica, que se associa, que se une, que comunga com as trevas, e não a comunhão entre luz e trevas. Mas note, irmãos, que a palavra de Deus diz em João capítulo 7, verso de número 17: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não importa quem seja, não importa o status, não importa a proximidade, não importa se vão gostar ou não vão gostar,
Lógico, sempre tendo uma palavra agradável temperada com sal. E na palavra agradável é uma palavra agradável a Deus. E para agradarmos a Deus, devemos ser homens mansos e humildes de coração, como era nosso Senhor Jesus. Mas mesmo de uma maneira mansa, mesmo de uma maneira humilde, mesmo examinamos a nós mesmos primeiro, devemos sim julgar na reta justiça. Não podemos julgar o homem pelo homem, não devemos julgar segundo o nosso achar, mas pela palavra de Deus devemos condenar os frutos infrutuosos. Assim foi Jeú em toda a sua vida. Mas houve um momento em que o homem parou de agir retamente. Assim foi Jeú com a aparência externa. Assim foi Jeú a julgar Israel no exterior, fora. Mas olha como a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 10, 31, como foi Jeú a julgar dentro. Mas Jeú não teve cuidado em andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Um homem que começa tão bem, um homem que não esperou outro dia para começar a cumprir o mandado do Senhor, o chamado do Senhor. Deus diz a Elias que Elias deve ungir a Jeú e Azel, rei da Síria, Jeú, rei de Israel. E Jeú deveria acabar com a idolatria, com a feitiçaria, com toda a imundície que Acabe, Jezabel e toda a sua casa implantou em Israel. E Jeú combate o bom combate. E Jeú persegue e anda por toda a terra, até, como a Bíblia diz, acabar com o culto a Baal em Israel. Mas note que Jeú não tem o mesmo zelo. E este foi o erro de Jeú, homem valente, rei ungido por Deus, homem levantado dentre seus pares para combater as obras de Acabe, Jezabel e sua casa. Muitos são zelosos para combater as más obras na casa de outrem, mas não têm o mesmo zelo para combater as obras infrutuosas das trevas na sua própria casa. Igreja, é errado não denunciar lá, assim como é errado tolerar cá. Nós devemos denunciar as obras infrutuosas lá, mas não podemos tolerar essas mesmas obras cá. Romanos capítulo 2, versos de número 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Tu, pois, que julgas, fazes o mesmo. O culto a Baal era um culto escancarado e condenado por Deus, tanto pelo profeta Eliseu, como pelo profeta Elias. E assim, muitos condenam muitos males aí nessa terra de viventes. Amém. Mas pouco a pouco, aqueles que se dizem igreja do Senhor começam a agregar coisas do mundo que não é obra do Senhor, mas sim obra infrutuosa das trevas. E nós, como santuário do Deus Altíssimo, e nós, como reis e sacerdotes levantados pelo Senhor Jesus para Deus Pai, devemos denunciar. Não devemos nos comunicar, mas devemos denunciar. Não devemos republicar, não devemos tolerar, não devemos aceitar com amor, com humildade, com mansidão, mas denunciar. Jeú não teve esse zelo. Jeú foi incoerente. E para essa incoerência é que o Senhor nos exorta. Tito 1,16. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Nós, como Jeú, fomos ungidos pelo Senhor. E como Jeú devemos caminhar nessa terra de viventes. Mas como Jeú, não podemos ser tolerantes na nossa casa com aquilo que nós condenamos na casa dos outros. Esse é um erro que muitos caem quando olhamos muito para fora e não temos o mesmo zelo para olharmos para dentro. Constatamos que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca.
Então, novamente, Lamentações 3:40, esquadrinhemos os nossos corações e provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos corações. Quanto tempo temos nos demorado nas rodas dos escarnecedores, no caminho dos pecadores? Quanto tempo temos andado com ímpios e não tem de nós exalado a fragrância do bom perfume do conhecimento do Senhor? Todos estão à nossa volta, mas será que podemos falar? Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. Assim como está em 2 Reis 10:16, será que todos que estão à nossa volta podem ver o nosso zelo para com o Senhor? Temos que nos acostumar em santidade com a santidade aqui. A santidade não nos está reservada somente no céu, mas somos chamados para viver em santidade já nessa terra de viventes. No céu não entra pecado, e nem pecador que não seja remido e lavado pelo sangue. O inferno de boca aberta aceita tudo, mas aqueles que se alegram na santidade do Senhor e buscam ter uma vida santa, que começamos com o zelo do Senhor em nós mesmos, naqueles que estão à nossa volta, e nunca nos comuniquemos com as obras infrutuosas das trevas. Somos exortados a todo instante a examinar os nossos caminhos e, quando necessário, corrigir a nossa rota. 2 Reis 10:29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Irmãos, nós já aprendemos sobre Jeroboão e seus bezerros, obras de vaidade, que era assistida por sacerdotes vis, escolhido dentre os homens para satisfazer os desejos dos homens. Não podemos incorrer neste erro, igreja. Não podemos nos incorrer nesse erro. Baal era uma afronta escancarada, mas também o era os bezerros de ouro. Olha o resultado de tudo isso, dessas obras de Acabe. 2 Reis, capítulo 10, versos de número 32. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Olha como é sério. Olha como que, se nosso zelo for parcial, olha com o que pode nos suceder. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. O homem foi abençoado, o homem foi ungido e consagrado por Deus para reinar sobre Israel. Israel era uma bênção da parte do Senhor para Jeú. Então somente Jeú tinha que tomar o cuidado de não fazer com que essa bênção se tornasse uma maldição. Como? Usando-a e consagrando-a ao Senhor. Tudo que o Senhor nos coloca em nossas mãos é para a honra e glória do nome dEle. Somos uma ferramenta, um espelho que nessa terra de viventes reflete a glória de Deus. Mas Jeú, ele trocou a glória de Deus por obras de homens, por sabedoria humana, porque, como nós já aprendemos lá atrás, Jeú tomou conselhos para edificar e para fazer esses bezerros de ouro, e disse que esses bezerros de ouro era o Deus que tirou o povo do Egito. Mesmo erro que o povo fez no cume do santo monte do Senhor de Horebe, enquanto o homem do Senhor estava no cume do monte, falando com Deus, orando a Deus, recebendo mandamentos e leis da parte de Deus. O povo que disse: aparta de nós, e temeu ouvir a voz do Senhor, depois de algum tempo, sem ouvir a voz do Senhor, ou sem ter no seu meio um homem de Deus que denuncia as obras infrutuosas da carne, começou das suas vaidades, dos seus brincos, dos seus pingentes, de todas as suas vaidades, a construir um bezerro de ouro. Mesmo erro que cometeu Jeroboão, quando tomou o conselho de homens vis e fez homens vis se elegir sacerdote. Sacerdote é aquele que o Senhor levanta. Sacerdote, o Senhor nos chama para sermos eu e você, quando andamos em santidade.
Mas se começarmos a dar ouvidos a sacerdotes da vaidade, a homens que estão mais preocupados a falar e massagear o ego de outro humano, a satisfazer os comichões, as coceiras dos ouvidos, a falar palavras agradáveis à carne, mas pesadas ao espírito, contrárias ao espírito, que não contém o santo fruto do Espírito Santo de Deus, irmãos, esse foi o erro de Jeú, o mesmo erro de Jeroboão. Também foi outro homem que Deus levantou, embora não tenha sido ungido pelo profeta, mas foi Deus que levantou Jeroboão. E assim nós devemos ser zelosos. Por quê? Porque senão a nossa bênção começará a ser diminuída. E novamente, Lamentações 3:40, esquadrinhemos os nossos corações e provemos. Comece a examinar. Será que a nossa bênção já não está sendo diminuída? O Senhor prometeu excelência, mas a excelência que o Senhor Deus entregou está sendo diminuída. Será que não foi porque em algum momento nós começamos a seguir bezerros de ouro? Porque se ainda não foi, se nós incorrermos no erro de Jeú, isso vai acontecer. Mas o contrário também será verdade. Como está escrito em Deuteronômio 28, se nós perseverarmos em ouvir a palavra do Senhor e obedecer, as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Quantos não estão tendo a sua bênção diminuída porque não provam o próprio caminho ou provam em uma balança injusta, como está em João 7:24, não julgueis segundo a aparência. Nós podemos estar vindo todos os dias no culto, nós podemos ter o zelo de estar orando todos os dias pela manhã e pela madrugada, nós podemos ter o zelo de estar lendo a palavra de Deus, mas que possamos também ter o zelo de permitir com que essa palavra nos julgue na reta justiça. E toda vez que a palavra nos mandar corrigir a nossa rota, que sejamos obedientes à palavra de Deus, que não busquemos palavras de homens que buscam satisfazer o ego humano, mas que, como o salmista declarou, vara e cajado do Senhor sirva para nos conduzir a pastos verdejantes. Porque se a vara e o cajado do Senhor nos consolar a pastos verdejantes, as águas tranquilas, o Senhor nos guiará. Então, irmãos, como está em Mateus 22:37, e disse-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Como Jeú, que nós venhamos a condenar as obras infrutuosas das trevas. Que como Jeú, todas as nossas voltas possam ver o nosso zelo para com o Senhor, mas que não erramos no erro de Jeú, que teve zelo em julgar a casa de outrem, mas não usou do mesmo zelo e do mesmo vigor para julgar e condenar as más obras da sua casa e do seu coração. A todo momento o Senhor nos conduzirá à excelência. A todo momento o Senhor quererá que nós venhamos ser abençoados, porque como também já aprendemos aqui, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Mas se é verdade que o ímpio junta riquezas para que seja dada a descendência do justo, se nós agirmos como um ímpio, aquilo que era para ser bênção do Senhor em nossas vidas começará a diminuir e amargamente seremos reprovados pelo Senhor. Precisamos olhar novamente com a lente, a ótica da palavra do Senhor para todas as ações da nossa vida. Que como diz o livro de Lamentações, capítulo 3, verso de número 40, que esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos aonde? No fogo da palavra, à luz do evangelho de Deus. Não permita com que nenhum Azael venha tomar, venha ferir, venha subjugar. Não permitamos com que nenhum rei da Síria venha diminuir os termos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Novamente, a mão do Senhor não está encolhida. Novamente, os ouvidos do Senhor não estão tapados, agravados, para que não possa ouvir. Mas novamente, são os nossos pecados
que fazem separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso abençoador. Que todos possam ver o nosso zelo para com o Senhor, mas primeiro, antes de mais nada, o nosso zelo para com o Senhor em nossa casa, em nosso lar, porque o nosso testemunho é o maior evangelho que podemos pregar nessa terra de viventes. Glórias a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus.